Durante a demanda do Anel, quando a sociedade havia acabado de perder Gandalf em Moria, eles adentraram o reino de Galadriel, Lothlórien, e lá descansaram por alguns dias. Nesse tempo, Galadriel revelou a Frodo alguns detalhes sobre seu reino e sobre como ela temia o resultado da missão de Frodo de destruir o Anel. E em determinado ponto, ela deixa claro que não desejava a destruição dele. A pergunta é, por quê? Vamos ver isso hoje, te convido a me acompanhar até o final desse vídeo. É verdade, na terra de Lórien, no dedo de Galadriel, permanece um dos três. Este é Nenya, o anel de adamante, do qual sou guardiã. Ele suspeita, mas não sabe, ainda não. Entende agora porque sua vinda aqui representa para nós a passada do destino? Pois, se você falhar, então seremos expostos ao inimigo, e Lothlórien desaparecerá, e as marés do tempo a levarão embora. Partiremos para o oeste, ou seremos reduzidos a um povo rústico de vale e caverna, para lentamente esquecermos e sermos esquecidos. Galadriel disse essas palavras a Frodo após ele ter olhado e visto no espelho o olho de Sauron. Ela deixou bem claro que seu real desejo era que o Um Anel nunca tivesse sido forjado ou que continuasse perdido para sempre. Bem, o porquê da senhora não desejar a destruição do anel está diretamente ligado ao anel que ela portava, o Nenya. Esse anel é um dos 3 últimos anéis de poder forjados por Celebrimbor. Como está bem explícito no livro, os 3 não foram feitos por Sauron, que nunca sequer os tocou, mas sobre eles não se permite falar. Não são inúteis, mas não foram feitos para serem usados como armas de guerra ou conquista. Não é esse o poder que têm. Assim, como guardiã do Nenya, Galadriel usava seu anel principalmente para preservar seu reino e até mesmo mantê-lo escondido e protegido de Sauron, que a todo tempo procurava por ela, mais precisamente pelo anel da senhora. Como ela disse a Frodo, Sauron suspeitava que ela fosse a guardiã de um dos 3. Digo a você, Frodo, que neste exato momento em que conversamos, eu percebo o Senhor do Escuro e sei o que se passa na mente dele, ou pelo menos tudo que se relaciona aos elfos. E ele sempre se insinua para me ver e ler meus pensamentos, mas a porta ainda está fechada. Essencialmente, o Anel de Galadriel, assim como os outros 2, não foram feitos por Celebrimbor a fim de concederem força ou dominação ou acúmulo de riquezas para os elfos. Pelo contrário, o que os elfos mais desejavam era o entendimento, ações e curas para preservar todas as coisas imaculadas. E uma vez com os anéis forjados, os elfos alcançaram essas coisas em certa medida, mas com sofrimento. Pois, além do custo da guerra que se sucedeu entre eles e Sauron, guerra esta em que o Senhor Sombrio tentou recuperar os Anéis Forjados, os Elfos passaram a ter de viver sob a sombra da permanência do Um Anel. Pois, apesar de não saberem exatamente o que sucederia a seus anéis se o Um fosse destruído, os Elfos temiam que os 3 minguariam e eles assim perderiam o poder de preservação e cura que eles tanto estimavam. Isso fica claro na fala de Elrond ao especular o destino dos 3 caso o Um fosse recuperado por Sauron. Mas tudo o que foi realizado por aqueles que usam os 3 será desfeito, e suas mentes e corações serão revelados a Sauron se este recuperar o Um Anel. Seria melhor que os 3 nunca tivessem existido. E Elrond ainda diz que os elfos não sabiam ao certo o que aconteceria caso o anel governante fosse desfeito. Não sabemos ao certo, respondeu Elrond com tristeza. Alguns têm esperança de que os 3, jamais tocados por Sauron, seriam então libertados, e seus governantes poderiam então curar as feridas do mundo criadas por ele. Mas pode ser que quando o anel for destruído, os 3 percam sua força e muitas coisas belas desapareçam e sejam esquecidas. É nisso que acredito. Galadriel parecia acreditar nisso também.
Mas fato é que tanto Elrond quanto Galadriel compreendiam que se, com a destruição do Um Anel, o poder de Sauron pudesse ser desfeito e o terror de seu domínio pudesse ser banido para sempre, eles estavam dispostos a arriscar a possibilidade do poder dos Três Anéis também morrerem com ele. Ela deixa isso claro a Frodo. Mesmo assim, jogarão tudo fora se a outra opção for a submissão a Sauron, pois agora os elfos o conhecem. A Senhora dos Galadrim também é sábia o suficiente para entender que o portador do anel não podia responder pelo destino dos elfos e de Lothlórien. A Frodo foi confiada uma missão complicada que visava um bem maior. Os efeitos colaterais, caso fosse bem-sucedido na missão, tais como a aceleração do desvanecer dos elfos na Terra-média, ele não poderia prever, tampouco evitar. De volta à sua conversa com Frodo, Galadriel lhe explicou que Lothlórien não era defendida e guardada do inimigo apenas com canções, flechas frágeis e arcos élficos. O anel Nenya em seu dedo era, em grande parte, o responsável por essa proteção. E para ela, a missão de Frodo, caso desse certo ou errado, teria um fim amargo para os elfos de qualquer jeito. É preciso entendermos que o amor que os elfos tinham por sua terra e seus trabalhos era muito profundo, e abrir mão daquilo que construíram com muito sofrimento era causa de uma tristeza eterna que nunca seria completamente abrandada, uma vez que permanecessem na Terra-média. É interessante notarmos que para alguém como Galadriel, nascida em Valinor, voltar para o oeste era algo que ela ainda não queria fazer, pois, novamente, o amor pela terra era muito grande. Mas, ao final, ela retornou ao seu lugar de origem após o anel governante ter sido desfeito, assim como Elrond também retornou. Com a destruição do aconteceu o que eles temiam. O poder de seus anéis minguou, e a terra já não pôde mais ser preservada para eles, não como eles desejavam. Este é um conceito que permeia as ações dos elfos durante a Segunda e a Terceira Era, e eu expliquei melhor nesse vídeo aqui, você pode assisti-lo depois. Permanecer na Terra-média significaria serem varridos pelo tempo e serem reduzidos a um brilho opaco que nem de longe refletiria a glória e a beleza dos elfos de outrora. Por fim, Galadriel partiu para Valinor não apenas porque não lhe restou outra opção, mas porque também, após milênios na Terra-média, ela já havia vencido seu orgulho inicial que a fez permanecer na Terra e recusar a convocação dos Valar para que retornassem para Amon junto com os Noldor no final da Primeira Era. Ao vencer o teste que Frodo involuntariamente lhe impôs ao oferecê-la Um Anel, Galadriel resistiu àquela tentação e disse estas palavras: "Passei pelo teste, vou diminuir e me dirigir para o oeste, continuando a ser Galadriel." Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal também para mais histórias. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu!